Tem que ir até o fundo. O pai dela, de 55 anos, me ensinou quando eu fiz 18. Lembro como se fosse ontem. Aquele calor, aquela pressão, a sensação de estar sendo preenchida por algo grande, rígido e quente. Minhas mãos trêmulas, agarradas com força, enquanto eu sentia cada centímetro me invadindo. E a voz rouca dele, no meu ouvido, repetindo: tem que ir até o fundo, menina. Só assim você vai aprender. Aquilo ficou gravado na minha memória, me assombrando por dias, me fazendo questionar se eu estava pronta, se eu era capaz de aguentar. Afinal, eu só tinha 18 anos. E ele, com toda a sua experiência, com seus 55 anos, parecia saber exatamente o que estava fazendo. Eu confiei nele, apesar do medo, apesar da incerteza que me corroía por dentro. E a cada movimento, a cada estocada, a intensidade aumentava, me levando a um estado de quase êxtase, uma mistura de dor e prazer que eu nunca tinha experimentado antes. Você já sentiu seu corpo inteiro vibrar, como se estivesse prestes a explodir? Você já se entregou a uma sensação tão intensa que te fez esquecer de tudo ao seu redor? Deixa o like se você já sentiu esse calor, essa pressão, porque eu preciso contar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, no meio do nada, com o pai da minha melhor amiga, aprendendo uma lição que jamais esqueceria. Tem que ir até o fundo. O pai dela, com seus 55 anos, me ensinou isso no meu aniversário de 18. Aquele dia quente de verão prometia e ele cumpriu. Muito além do que eu podia imaginar. A cada movimento, a cada instrução, eu sentia o calor subir, uma onda me invadindo, me levando para um lugar desconhecido. E eu, entregue àquela experiência, só conseguia pensar: será que aguento até o fim? Minhas mãos estavam úmidas, meu coração pulsava forte no peito, e eu sentia cada músculo do meu corpo se contrair. A pressão aumentava, a cada segundo, e eu sabia que não tinha como voltar atrás. Tinha que ir até o fim, como ele disse. Mas será que eu estava realmente preparada para aquilo? Será que eu conseguiria suportar a intensidade daquela experiência? Você já se sentiu assim, completamente entregue a uma sensação desconhecida, sem saber o que esperar? Você já sentiu seu corpo inteiro vibrar, como se estivesse prestes a explodir de prazer? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, essa pressão, porque eu preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, no meio do sítio da família dela, com o pai da minha melhor amiga, aprendendo uma lição que eu jamais esqueceria. Naquele dia, eu descobri o verdadeiro significado da palavra resistência. O sol castigava a terra seca, rachando o chão sob meus pés. As galinhas ciscavam no terreiro, alheias à minha angústia. E lá estava eu, com minhas botas de borracha enfiadas na lama, as mãos calejadas segurando firme o cabo de madeira. Meu pai sempre dizia: a vida no campo ensina a gente a ser forte. E naquele momento eu estava prestes a entender o verdadeiro significado daquelas palavras. A cada movimento, eu sentia a resistência, a força da terra se opondo à minha vontade. Mas eu não podia desistir. Tinha que ir até o fundo, como o pai da minha amiga havia me ensinado. E então, com um último esforço, eu consegui. A sensação foi indescritível. Uma mistura de alívio, satisfação e orgulho. Eu tinha vencido. Tinha ido até o fundo do poço, literalmente. E naquele momento eu entendi a lição. Não se tratava de sexo, de prazer, de entrega. Tratava-se de perseverança, de força de vontade, de superar os próprios limites. A lição que o pai da minha melhor amiga me ensinou naquele dia, no meu aniversário de 18 anos, não foi sobre ir até o fundo de um homem, mas sim sobre ir até o fundo de mim mesma, encontrar a minha força interior e nunca desistir, por mais difícil que a situação pareça. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se inscrevam no canal para mais causos como esse. E não se esqueçam do like. Minhas mãos trêmulas, o suor escorrendo pelas costas. Nunca tinha sentido nada parecido. Ele, com toda a sua experiência, me guiava com firmeza, me incentivando a cada gemido de esforço. Cada vez mais fundo, a pressão aumentava, a intensidade crescia e eu me sentia à beira de um precipício, prestes a mergulhar num abismo de sensações desconhecidas. Meu corpo inteiro formigava, respondia a cada toque, a cada movimento, como se estivesse sendo despertado para uma nova realidade. Era uma mistura de medo e excitação, uma vontade incontrolável de ir até o limite, mesmo sem saber o que me esperava do outro lado. Você já sentiu essa vertigem, essa sensação de estar completamente entregue ao desconhecido, de se perder em um turbilhão de emoções?
Você já sentiu seu corpo queimar por dentro, como se estivesse possuído por uma força maior que você mesma? Deixa o like se você se identifica, porque essa história está só começando. Preciso que entendam o que aconteceu naquele dia, no sítio, com o pai da minha melhor amiga. Ele, com seus 55 anos, um homem vivido, experiente, e eu, com apenas 18, cheia de dúvidas, de medos, de desejos reprimidos. A cada palavra, a cada olhar, ele me conduzia mais fundo naquela experiência, me mostrando um mundo que eu jamais imaginei que existisse. E eu, entregue àquela sensação inebriante, só conseguia me agarrar a ele, buscando apoio, buscando direção, buscando prazer. Sim, prazer. Um prazer intenso, avassalador, que me fazia esquecer de tudo, de todos, até de mim mesma. Era como se o mundo inteiro se resumisse àquele momento, aquela sensação, aquela conexão entre nós dois. Mas como vocês já devem imaginar, nem tudo é o que parece. Aquele calor, aquela pressão, aquele gemido de esforço, não eram o que vocês estão pensando. Deixe o like e continue assistindo para descobrir a verdade por trás dessa história. Preciso que vocês entendam o contexto, a situação, para que possam julgar, para que possam compreender o que realmente aconteceu naquele dia. Porque acreditem, a verdade é muito mais surpreendente, muito mais impactante do que qualquer fantasia que vocês possam ter criado em suas mentes. Você já sentiu a terra úmida sob seus pés? O cheiro de mato molhado no ar? Você já ouviu o canto dos pássaros ao amanhecer? O som do vento balançando as árvores? Pois é, era assim no sítio do pai da minha amiga. Um lugar simples, rústico, longe da agitação da cidade. Um lugar onde eu esperava encontrar paz, tranquilidade, e acabei encontrando uma lição de vida. Uma lição que me marcou para sempre, que me transformou na mulher que sou hoje. E eu preciso compartilhar essa lição com vocês. Preciso que vocês entendam o verdadeiro significado daquela frase. Tem que ir até o fundo. Aconteceu na fazenda do meu avô, um lugar simples com cheiro de terra e mato. O sol da tarde dourava as plantações de milho, e o canto dos pássaros se misturava ao zumbido das abelhas. A brisa suave trazia o aroma doce das frutas maduras, e a terra úmida sob meus pés descalços me conectava com a força da natureza. Eu sempre fui uma menina forte, criada na roça, acostumada com trabalho duro. Minhas mãos calejadas conheciam a textura áspera da madeira, o peso da enxada, a resistência da terra. Meu pai sempre dizia: tem que ter pulso firme, menina. A vida não dá moleza pra ninguém. E eu levava essas palavras a sério, me esforçando ao máximo em tudo o que fazia. Mas naquele dia eu me sentia pequena, frágil diante daquela tarefa gigantesca. O poço artesiano, nossa única fonte de água, havia secado, e cabia a mim, com meus 18 anos recém-completos, a responsabilidade de desentupir aquele buraco fundo e escuro, de onde emanava um cheiro forte e úmido, que mexia com algo dentro de mim. Era um desafio que ia muito além de qualquer coisa que eu já tivesse enfrentado. Olhei para o fundo daquele poço, sentindo um frio na barriga. Parecia não ter fim, um abismo que me engolia com o olhar. A escuridão me intimidava, me fazia questionar se eu seria capaz de ir até o fundo, de enfrentar a resistência da terra, a pressão da água, o medo do desconhecido. Respirei fundo, sentindo o ar puro do campo encher meus pulmões, e agarrei com firmeza o cabo da bomba manual, sentindo a madeira áspera sob minhas mãos suadas. Era hora de colocar em prática tudo o que eu havia aprendido na vida, toda a força que eu carregava dentro de mim. Era hora de ir até o fundo. E lá estava eu, com as mãos sujas de terra, o rosto vermelho pelo esforço, finalmente sentindo a resistência ceder. Consegui! Gritei com a voz embargada pela emoção. O pai dela sorriu, satisfeito. Viu? Eu te disse que você conseguia. Agora vamos tirar esse pé de mandioca da terra antes que escureça. Naquele dia, aprendi que ir até o fundo não era só sobre força física, mas sobre perseverança. Era sobre encarar os desafios de frente, por mais difíceis que parecessem, e não desistir até alcançar o objetivo. Aquele pé de mandioca teimoso me ensinou uma lição valiosa sobre a minha própria capacidade de superar obstáculos. A vida é cheia de pés de mandioca, que precisam ser arrancados com esforço e dedicação. Lembrem-se, a verdadeira força está em nunca desistir, em ir até o fundo em tudo o que fazemos. Comentem aqui embaixo quais são os seus pés de mandioca e como vocês os superam. Inscrevam-se no canal para mais histórias inspiradoras e não esqueçam do like. Foi duro, mas eu consegui. O pai dela, com 55 anos, me ensinou a ir até o fundo logo aos meus 18.
E acreditem, doeu. Doeu muito. Mas a sensação de alívio quando finalmente terminei, inesquecível. E ele lá, me observando com aquele sorriso orgulhoso. Foi intenso. A pressão diminuía gradualmente, dando lugar a uma onda de calor que se espalhava por todo o meu corpo. Eu estava exausta, mas a sensação de dever cumprido era indescritível. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Viu? Eu te disse que você conseguia." Naquele momento, eu entendi. Entendi a lição que ele queria me ensinar. No sítio, longe da cidade, cercada pela natureza, eu aprendi o verdadeiro significado da palavra resistência. Não era sobre sexo, como muitos de vocês podem ter pensado. Era sobre a vida, sobre os desafios que enfrentamos todos os dias. Era sobre a força que precisamos encontrar dentro de nós para superar os obstáculos, para ir até o fundo, para nunca desistir. Vocês já sentiram essa força pulsando dentro de vocês? Aquela energia que te impulsiona para frente, mesmo quando tudo parece perdido? Deixem o like se vocês já sentiram essa energia, essa vontade de vencer, de ir além dos seus limites. Porque essa é a verdadeira lição que eu aprendi naquele dia, com o pai da minha melhor amiga. A lição que eu quero compartilhar com vocês hoje. Naquele dia, no sítio, com o sol a pino, aprendi a plantar mandioca. O pai da minha amiga, um homem simples, mas cheio de sabedoria, me mostrou como preparar a terra, como escolher as melhores ramas, como enterrá-las com cuidado, até o fundo, como ele fez questão de frisar. E eu, com minhas mãos delicadas de menina da cidade, me esforcei ao máximo para acompanhar o ritmo dele, para aprender com a sua experiência. A terra era dura, resistente, e a cada rama que eu plantava, sentia meus músculos queimar, minhas mãos doer. Mas eu não podia desistir. Eu queria aprender. Eu queria mostrar a ele que eu era capaz. E foi assim, com suor e perseverança, que eu plantei meu primeiro pé de mandioca. Uma experiência simples, talvez, mas que me ensinou uma lição valiosa sobre a importância do trabalho duro, da dedicação, da paciência. Meu pai sempre me dizia: a vida é como plantar mandioca. Tem que ir até o fundo. Tem que se esforçar. Tem que ter paciência para colher os frutos. E naquele dia, eu entendi o verdadeiro significado das suas palavras. A vida, assim como plantar mandioca, exige esforço, dedicação, perseverança. Exige que a gente vá até o fundo, que a gente se entregue de corpo e alma, que a gente não desista diante das dificuldades. E a recompensa, assim como a mandioca fresquinha, colhida com as próprias mãos, é a satisfação de ter realizado algo significativo, de ter superado os próprios limites. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, em quantas vezes você consegue ir até o fundo, em quantas vezes você consegue plantar a sua mandioca e esperar pacientemente que ela cresça. E você? Já plantou a sua mandioca hoje? Quais são os seus desafios, os seus pés de mandioca que precisam ser plantados? Compartilhe nos comentários a sua experiência, a sua luta, a sua superação. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. E não se esqueça do like! A oficina do pai dela era pequena, abafada, cheia de ferramentas penduradas nas paredes. O cheiro de graxa e metal pairava no ar, misturado ao suor do nosso esforço conjunto. O cabo de madeira daquela ferramenta antiga era grosso, áspero, e minhas mãos, ainda delicadas aos 18 anos, já começavam a arder. A cada movimento, eu sentia a resistência, a pressão, a força necessária para ir até o fundo. Meu corpo inteiro vibrava com o esforço, cada músculo se contraindo, cada tendão esticado ao limite. E ele, com seus 55 anos, com a experiência de uma vida inteira de trabalho duro, me guiava com paciência, me incentivando a cada gemido de esforço, a cada gota de suor que escorria pelo meu rosto. "Tem que ir até o fundo, menina," ele repetia com a voz rouca. "Só assim você vai aprender." Eu me agarrava àquela ferramenta como se fosse a minha única esperança, sentindo a madeira áspera penetrar na minha pele, me marcando, me transformando. A cada movimento, a cada estocada, eu me sentia mais próxima do meu objetivo, mais próxima daquela sensação de alívio, de satisfação, de dever cumprido. Minha avó sempre dizia: onde há união, há força. E naquele momento, eu sentia a força daquela união nos meus músculos doloridos, nas minhas mãos calejadas, no meu coração pulsante. A união entre mim e aquela ferramenta, entre mim e o pai da minha amiga, entre mim e a lição que eu estava prestes a aprender. Aprendi que a vida nem sempre é fácil,
que às vezes precisamos ir até o fundo para alcançar nossos objetivos. Mas também aprendi que a satisfação da conquista compensa todo o esforço, toda a dor. E que ter alguém experiente ao nosso lado, nos guiando, faz toda a diferença. Naquele dia, na oficina, com o pai da minha amiga, aprendi a trocar o pneu de um carro. Ele, com seus 55 anos e mãos calejadas, me mostrou cada passo com paciência e cuidado. Eu, com meus 18 anos e nenhuma experiência, me sentia insegura, desajeitada. A chave de roda era pesada, a porca teimosa, e eu tinha medo de fazer algo errado. Mas ele estava lá, me incentivando, me corrigindo, me mostrando como ir até o fundo, como usar a força certa, como ter a delicadeza necessária. E quando finalmente consegui, quando o pneu finalmente cedeu, a sensação foi indescritível. Uma mistura de alívio, orgulho e gratidão. Gratidão por ele, por sua paciência, por sua sabedoria, por ter me ensinado uma lição que eu levaria para a vida toda. A lição de que, com esforço e dedicação, com a ajuda de quem sabe mais, podemos superar qualquer obstáculo, podemos ir até o fundo de qualquer desafio. E você? Já trocou o seu pneu hoje? Quais são os seus desafios, os seus pés de mandioca, que precisam ser arrancados? Compartilhe nos comentários a sua experiência, a sua luta, a sua superação. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. E não se esqueça do like. E naquele momento, com o poço desentupido, com o pneu trocado, com a mandioca plantada, eu entendi. A frase "tem que ir até o fundo" não tinha nada a ver com o que a minha mente de 18 anos, cheia de hormônios e fantasias, havia imaginado. Não se tratava de sexo, de prazeres proibidos, de experiências ousadas. Tratava-se de algo muito maior, muito mais profundo. Tratava-se da vida, da luta diária, da perseverança necessária para superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Tratava-se de encontrar a força interior, de ir além dos nossos limites, de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O pai da minha amiga, com seus 55 anos e toda a sua experiência de vida, me ensinou, sem dizer uma palavra, que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes conseguimos nos levantar. E essa lição, aprendida de forma tão inesperada, tão inocente, me acompanha até hoje. Ela me guia nos momentos difíceis, me dá coragem para enfrentar os desafios, me lembra que eu sou capaz de ir até o fundo, de alcançar meus objetivos, de plantar a minha mandioca e colher os frutos do meu trabalho. E você, qual é a sua mandioca? Qual é o seu desafio, o seu poço, o seu pneu? O que te impede de ir até o fundo? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos aprender com as experiências uns dos outros. Vamos juntos encontrar a força para ir até o fundo, para plantar a nossa mandioca e colher os frutos da nossa perseverança. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa e não se esqueça de deixar o seu like. Afinal, como dizia minha avó, quem compartilha conhecimento, multiplica sabedoria.